Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar a Tua graça, a Tua bênção, o Teu perdão, suplicar pela igreja, abençoa os nossos irmãos que estão sempre conosco. Ó Deus, fala aos corações, manifesta o Teu amor, nos dá graça, Senhor, cada dia, abençoa cada família. Toma em tuas santas mãos os teus filhos na cidade e no campo. Deus bendito, Deus poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta. É a palavra ao amanhecer. Você tem o privilégio de ouvir a voz da palavra de Deus. É muito bom quando a gente pode ouvir a voz de Deus. Quando a gente entender o propósito divino é uma necessidade de cada alma humilde, cada ser humano que se apresenta diante de Deus, agradecido, com humildade. Até porque, se não fosse a misericórdia, eu não estaria aqui, talvez você não estivesse aí. Todos os dias, de alguma forma, erramos, de alguma forma, falhamos. E a misericórdia do Senhor nos cerca, Ele nos cerca de cuidados, nos dá a sua bênção e a gente continua. Portanto, deveríamos ser mais gratos e estar sempre preparados para louvar. Vamos meditar na palavra, Salmo 119, versículos de 1 a 8. O tema para este texto, meus amados irmãos, andar sem tropeçar. Como seria bom se a gente pudesse andar sem tropeçar? Somos instruídos e muito bem instruídos. Com a instrução que temos, admitimos que falhamos sempre. Os ministros de Deus, os apóstolos de Jesus Cristo, cada servo do Senhor teve o cuidado de ensinar sobre um tema. E Tiago, na sua epístola, fala sobre a nossa facilidade de errar, principalmente ao falar. Ele compara a nossa capacidade de fala com a capacidade do fogo no bosque. Quantas pessoas estragam as amizades quando abre a boca. Então, não escapa ninguém. Todos, de alguma forma, falhamos. Então, vamos pedir a graça, a misericórdia, ver se aprendemos. E o tema de hoje é andar sem tropeçar. Salmo 119, versículos de 1 a 8. Vamos à leitura e buscar o resultado. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, não ficaria confuso, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente.
Glória a Deus. Existem umas expressões, às vezes um versículo, um texto longo até, e às vezes só uma expressão. Olha que pedido interessante esta última expressão. Não me desampares totalmente. Partindo deste princípio, é como alguém que tem absoluta confiança, ou melhor, a absoluta certeza que já errou, que já tropeçou, ou que tropeça sempre. E os que erram porque gostam de errar, os que tropeçam porque gostam de tropeçar, os que fazem injustiças porque gostam de fazer injustiças. Na língua grega, parece que o termo adikias, adikias, aqueles que fazem o mal consciente e prazerosamente. Adikos. Parece-me. Eu estudei um pouquinho. Ninguém pode me chamar de homem sem noção, porque eu tenho a noção de grego, noção de hebraico, noção de português, noção de Bíblia. Eu tenho noções, algumas noções. Mas, neste último pedido, como que proveniente de alguém muito consciente de suas falhas, de seus defeitos, de suas quedas, de seus tropeços. E o pedido é também muito humilde. Não me abandones ou desampares totalmente. Só falta dizer, eu não mereço a proteção, mas eu preciso. Eu não mereço a segurança, mas eu preciso. Eu não mereço nada das tuas mãos, mas eu preciso. Então, não me deixes sem a tua bondade. Não me desampares totalmente. Louvado seja Deus. Eu posso começar pelo fim, você também pode. Mas a leitura inicial diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos. Bem-aventurado é quem faz justiça e não quem tropeça. Bem-aventurado é quem pratica o bem e não quem pratica o mal. Bem-aventurado é quem anda na lei do Senhor e não quem a ignora. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Nós conhecemos comportamentos e expressões. Fulano gravou o testemunho. Testemunho não se grava simplesmente, testemunho se vive. O meu testemunho, a minha necessidade de dar testemunho, não é dizer alguma coisa que Deus fez, o que Deus está fazendo. Testemunho é corresponder com o que eu digo que sou. Eu digo que sou cristão. Eu digo que sou um discípulo de Cristo. Eu digo que sou um professor da palavra de Deus, que é uma das honras mais excessivas que um ser humano pode galgar. Ser professor de Bíblia, professor de teologia, professor da palavra divina. Nos anos 80, eu, iniciando o meu trabalho como teólogo, eu improvisei um carimbo. Ministri verbi, ao ministro da palavra divina. Resultado, nós temos alguns privilégios que nos impedem de agir normalmente como os outros. Mas não tira de nós o senso de responsabilidade
e nem tampouco elimina em nós a condição, a consciência de que deveríamos andar melhor. Na maioria dos casos, tropeçamos. Tiago diz: se o homem não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Geralmente tropeçamos. Queremos defender alguém e, enquanto fazemos esta defesa, tropeçamos em relação ao outro. Queremos elogiar alguém e, enquanto fazemos isto, com base no nosso sentimento de agrado, nós geralmente tropeçamos quando desagradamos o outro. As nossas escolhas nem sempre são isentadas de injustiça. Então, meus amados, é um princípio grandioso da palavra de Deus. No versículo 4, o salmista diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. O apóstolo João, escrevendo as suas epístolas, falando sobre mandamentos, ele diz: o Senhor ordenou os seus mandamentos para os seus servos, para os seus discípulos, para a sua igreja, e os seus mandamentos não são pesados. Mas, irmãos, o conceito de peso em relação aos mandamentos depende da prontidão do coração daquele que aceita o Cristo, daquele que segue o Senhor. Se a minha decisão de servir o Senhor, ela vem acompanhada de um rendimento, eu me rendi completamente, eu coloquei tudo, de fato. A gente canta e é tão fácil cantar, colocar tudo no altar. Parece engano programado. É muito difícil colocar tudo no altar. Mas, para quem coloca tudo no altar, que, quem sabe, um pequeno percentual dos discípulos é que fazem essa entrega absoluta de colocar tudo no altar. Para estes, os mandamentos não são pesados. Mas eu tenho a minha escolha, eu tenho a minha preferência, eu tenho a minha reserva, ou seja, eu faço tipo Ananias. Pego o patrimônio lá, o bem que eu tenho, no meu caso é só a alma, só a vida. Mas o sujeito pega um bem e reserva uma parte, isso aqui é meu. Isso aqui é meu final de semana para me administrar do jeito que eu quiser, isso aqui é o meu dinheiro para eu fazer o que eu quiser, isso aqui é a minha saúde, isso aqui é a minha vontade. Ou seja, eu tenho isso aqui para fazer a vontade de Deus, e isso aqui é a minha vontade. Quando a minha vontade se projeta, os mandamentos ficam a rocha, um peso, um chumbo. Mas quando a vontade de Deus se projeta, se eu adquirir, espiritualmente falando, uma habilidade para conviver com essa instrução, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, aí se torna muito mais prático e muito mais leve. No versículo 5 ele diz: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Quem dera que a minha escolha, quem dera que as minhas escolhas não se contrapusessem à orientação divina, à orientação do Espírito. Quem dera. O resultado seria este do versículo 6. Então, não ficaria confuso, não seria confundido. Atentando eu para todos os teus mandamentos, não haveria confusão nenhuma. Agora, selecionando alguns, atentando para alguns princípios, alguns mandamentos, algumas coisas, eu fazendo uma reserva, isso aqui é meu e aqui Deus não mexe.
Se eu tomasse essa iniciativa, ou você, Deus é tão grandioso que não ia mexer. Ele nos deu a sabedoria, a consciência de que somos senhores do nosso arbítrio. Mas, e as consequências? Aí são inescapáveis. Ninguém escapa, ninguém escaparia. Então, é maravilhoso aprender. No versículo 7 diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido. O exercício do aprendizado, aprender na casa de Deus e aprender na nossa casa. Aprender na presença de Deus e aprender na presença dos homens. Ter humildade para aprender. Eu tenho pouquíssimas virtudes, se é que as tenho, mas, sendo considerado virtude, uma delas é aprender com qualquer pessoa, quando eu contemplo, quando eu observo, quando eu reconheço o fundamento. É uma pessoa desconhecida, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, uma pessoa desconhecida, uma pessoa não hábil, não profissional de igreja, que está falando, mas está falando com tanta propriedade, algo que a gente já entende pela palavra, que eu recebo com muito prazer. Recebo de muito bom grado. Então, meus queridos, é a palavra de Deus para nós hoje. O último versículo, versículo 8, diz: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Talvez uma confissão. Sou incapaz de guardá-los como gostaria, mas observo, me agrada, apesar de eu ser incapaz de guardar como gostaria, não me desampares totalmente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Alguém poderia se ofender se eu dissesse como tem abençoado a minha vida. Porque no aspecto social eu sou apenas um homem das pessoas, um homem do povo. Só sou mais um na multidão. Mas sou feliz com Jesus, feliz com Deus, feliz com os meus irmãos, feliz na igreja do Senhor. A minha intercessão hoje é pela igreja do Senhor entre as nações. As nações estão numa inquietação tremenda e muitas vezes as coisas só pioram. No Oriente as coisas têm piorado, em termos de violência, guerra e tal. No Ocidente as coisas não têm melhorado. A América do Sul, com o pacto satânico com a negação de Deus. Aqui tem os comunistas de minha tigela que vai na igreja de Aparecida, aparecem lá querendo enganar o padre e tomar até a missa, tomar a hóstia consagrada. Mas é porque realmente eles não servem. Mas a igreja está sofrendo em todos os continentes. Oremos ao Senhor pela sua igreja. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, a Tua bondade, o Teu amor, suplicamos pelos nossos amados irmãos. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos em todo lugar. Agora, Senhor, suplicamos pela igreja entre as nações. Olha para os Teus servos, Pai, que estão em muitas situações, em lugares inseguros. E Tu conheces, meu Senhor, cada vida e o estado do coração, o estado emocional de cada um. Socorre os que estão sofrendo e procurando abrigo na Tua presença. Deus fiel, Deus poderoso, nos dá a Tua proteção e um dia de paz
para louvarmos o teu nome e viver sem tropeçar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.